Hélio Couto. Manual de Instruções da Ressonância Harmônica. Obstáculos ao crescimento. Fatores que atrasam a evolução do processo da RH. Medo da solidão. Todo caminho de evolução é solitário. Você já viu um grupo iluminar-se? Já viu uma iluminação coletiva acontecer? A história foi feita por pessoas, não por grupos. Todo o avanço da humanidade é resultado de esforços individuais. Já pensou se os grandes homens e mulheres da história como Madame Curie, Nikola Tesla, Alberto Santos Dumont, ficassem esperando companhia para realizar alguma coisa? Um grande invento, uma grande descoberta, uma grande conquista? Quando você se ilumina, surgem trevas ao seu redor. Você também estava nas trevas, então iluminou-se. Quando isso acontece, com quem trocará figurinhas? Dificilmente encontrará alguém para trocar ideias, no atual estágio da humanidade. Por medo da solidão, as pessoas preferem continuar pertencendo a um grupo, seja ele qual for, a investir na iluminação. Nós nunca estamos sozinhos na vida, nunca, nem por um segundo. Há tantos seres no universo, não existe lugar aonde se vá que ficará sozinho. Sempre tem algum espírito perto de você. Quando se iluminar, estará rodeado de bons amigos o tempo inteiro. Medo da condenação. Após deixar essa encarnação e chegar a outra dimensão, você será o seu próprio juiz, júri, advogado, promotor e executor. A sua mente, sozinha, fará todas essas funções. Não precisa de ninguém para julgá-lo. Sua própria consciência será medida. E pensará: o que eu deveria ter feito nesta encarnação que não fiz? Quem realmente eu sou? Como você é um pedaço do todo, saberá: eu deveria ter feito o que o todo faria. Se não fez nada, então é inevitável que se autopunirá. E nem assim, perante a realidade nua e crua, não muda de atitude. Continua no sofrimento e pensa: eu tenho que sofrer muito para pagar o que eu não fiz em vida por minhas omissões. Não é assim que funciona. É trabalhando pelo bem e através do amor que a situação será resolvida. Amor não é contemplação, não é ficar olhando as nuvens, é ação. E as pessoas não agem por preguiça. E têm preguiça porque não acreditam na maneira como o universo funciona. Deveriam entender que se agirem de forma benevolente agregarão luz. Quanto mais luz, mais vibra, mais eleva, melhor fica, mais felicidade, vibra mais luz. É um círculo vicioso para cima, só de alegria. Infelizmente, não compreendem este processo. O bom sofrimento acontece quando a pessoa já entendeu isso. Sendo assim, qualquer coisa que aconteça aqui nesse plano será uma oportunidade de crescimento. O mesmo ideograma japonês possui dois significados: crise/oportunidade. Você escolhe com qual deseja trabalhar. Então, aquela pessoa que faz o melhor com o que tem na mão não fica remoendo porque está nessa situação. Se você não tem braço, nem pé, não importa, use o recurso que tem. Todas as pessoas felizes fazem isso. Elas não filosofam, elas não questionam. Por que eu nasci assim? Porque o outro tem mais. Porque não tenho tal habilidade. Não tem essa choradeira. Não adianta reclamar. Isso só vai piorar a situação. Medo do crescimento. Complexo de Peter Pan é o nome dado ao quadro caracterizado pelo indivíduo que não quer sair da infância, que se nega a amadurecer. Esta síndrome caracteriza-se por determinados comportamentos imaturos em aspectos comportamentais, psicológicos, sexuais ou sociais. O indivíduo tende a apresentar rompantes de irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência e negação ao envelhecimento. Antigamente era mais difícil se ver isso, porque as condições eram mais duras. A pessoa passava por rituais de morte e renascimento. Nas tribos indígenas, até hoje, existem tais rituais de passagem. Eles não podem se dar ao luxo de ter um índio com 20, 30, 40 anos, brincando, sem sair para caçar. Eles precisam de homens, caçadores, provedores. A tribo depende disto. Por essa razão, eles submetem a criança, com 12, 13 anos a um ritual, muitas vezes, extremamente doloroso, para fazê-lo crescer.
No mundo dito civilizado, em que o materialismo avançou e criou um mínimo de benesse material na Terra, não se precisa de tanto esforço para sobreviver. Pode-se esticar esse tempo de infância psicológica. Na Europa, por exemplo, o estado é crítico. Homens com 30, 40 de idade, morando com o papai e com a mamãe. Tudo isso é fuga coletiva. É desculpa para não crescer, porque se crescer, terá de ter um relacionamento com o todo. E quem quer isso? Uma criança de até 9 anos de idade não quer saber de nada a não ser brincar. Ela está em estado alfa o tempo todo, na frequência cerebral de 7 a 12 MHz, por isso é difícil fazer essa criança estudar, fazer alguma coisa. Fica brincando o tempo todo. Ela não sai dessa frequência. Dos 10 anos para frente, a criança pula para o estado beta. Depois cai um pouquinho aqui, no mundo real. Mas, se as condições ainda forem fáceis, acaba esticando o processo. É preciso, urgentemente, que as pessoas assumam a responsabilidade sobre suas vidas e adquiram maturidade para se comprometerem, pelo menos, com o próprio crescimento.